Olá, nesta videoaula vamos ver alguns exemplos de como podemos calcular a variação de energia livre de uma reação química. A variação de energia livre, como já vimos em videoaula anterior, ΔG, é igual a ΔH menos T ΔS. Também chamada de energia livre de reação, pode ser calculada também como a soma das energias livres dos produtos menos a soma das energias livres dos reagentes, levando-se em conta o número de mols de cada substância participante da reação. A forma de resolvermos o exercício dependerá de quais dados dispomos. Vamos ver isso em alguns exemplos. Exemplo 1. Calcule a variação da energia livre padrão para a reação que ocorre a 25 graus Celsius abaixo equacionada. Veja o dado de que dispomos aqui. Temos uma tabela com valores de energia livre padrão de algumas substâncias. Então, a forma como vamos resolver o exercício é por final menos inicial, ou seja, a soma das energias livres dos produtos menos a soma das energias livres dos reagentes. Vamos ver. Eu vou calcular, então, o ΔG padrão como sendo, vamos aos produtos. Eu vou somar 3 vezes a energia livre de formação do gás hidrogênio a uma vez a energia livre padrão de formação do nitrogênio e vou subtrair 2 vezes a energia livre padrão de formação da amônia. Final menos inicial, produtos menos reagentes. Mas temos por definição que a energia livre de formação de uma substância simples na sua forma mais estável é zero. Então, temos aqui o zero e aqui também zero, do que resulta aqui para esta reação, a variação de energia livre padrão é igual a menos 2 vezes a energia livre de formação da amônia. Pegando o valor da energia livre de formação da amônia naquela tabela anteriormente apresentada, nós temos menos 2 vezes, o valor lá encontrado é menos 16,45 na unidade quilojoules. Ou seja, o ΔG desta reação é igual a mais 32,9 quilojoules. Bem, nós encontramos aqui um ΔG positivo. Quando a energia livre de uma reação é positiva, como já vimos, essa reação é não espontânea nas condições citadas no exercício. O que significa que, se a reação direta é não espontânea, a reação inversa é espontânea. Bem, vamos ver um segundo exemplo. Calcule a variação da energia livre padrão para a reação que ocorre a 25 graus Celsius, conforme abaixo equacionada. Veja agora de quais dados dispomos. Nós temos esta primeira tabela com valores de entropia padrão molar e esta segunda tabela com valores de entalpia padrão de formação de algumas substâncias. Neste caso, então, vamos resolver o exercício usando a definição de energia livre de reação. ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Vamos ver então como fica a resolução deste exercício. Eu vou calcular primeiro o ΔH
padrão, fazendo 3 vezes o valor da entalpia padrão de formação da água, que é menos 285,83 quilojoules. Vou somar a 2 vezes o valor da entalpia padrão de formação do CO2, que de acordo com a tabela é menos 393,51 quilojoules. Eu vou somar isto a 3 vezes a entalpia padrão de formação do O2 gasoso, mas temos por definição que a entalpia padrão de formação de uma substância simples, na sua forma mais estável, é zero. Então, não temos o que somar por causa do gás oxigênio. Mas eu vou somar o inverso da entalpia padrão de formação do etanol líquido. E por que eu vou somar com o inverso da entalpia de formação? Porque o etanol, nesta reação, não está se formando. Ele é um reagente, ele está se consumindo, então eu vou escrever aqui o inverso do valor da entalpia de formação do etanol. Se a entalpia de formação do etanol, de acordo com a tabela, é menos 277,69 quilojoules, e o etanol aqui está se consumindo, então eu vou somar a mais 277,69 quilojoules. Este valor resulta em menos 1.366,82 quilojoules. Bem, eu vou agora calcular o ΔS padrão dessa reação, fazendo 3 vezes 69,9, que é o valor da entropia da água líquida. Vou somar a 2 vezes 213,7, que é a entropia padrão do CO2, e vou fazer a subtração de 3 vezes a entropia do oxigênio, que é, de acordo com a tabela, 205,1, e vou somar uma vez só a entropia do etanol, que é 160,7 joules por Kelvin. Bem, daqui nós temos um resultado de menos 138,9 joules por Kelvin. Aqui eu fiz final menos inicial, produtos menos reagentes. Portanto, o ΔG padrão, que é ΔH padrão menos T ΔS padrão, fica em o ΔH menos 1.366 quilojoules, o quilo é 1.000, então vezes 10 a 3 joules, menos a temperatura 25 graus Celsius, somando 273,15, nós ficamos com o valor 298,15 Kelvin, que eu vou multiplicar pelo ΔS, que é menos 138,9 joules por Kelvin. Bem, eu tenho Kelvin saindo e eu vou fazer uma subtração de joule com joule, ou seja, o ΔG desta reação, fazendo a conta, resulta em menos 1.325,41 quilojoules. Para esta reação, nós temos um ΔG negativo, o que significa uma reação direta espontânea.
Bem, por enquanto é isso. Bons estudos e até a próxima videoaula.